Boa tarde para você, Marcelo, e boa tarde a todos. Presta atenção nesse tema aqui que eu vou levantar agora. Depois das eleições deste ano, o resultado indicou que o governador João Azevedo venceu as eleições basicamente com a maioria do interior, 304 mil votos de maioria só do interior, perdendo em João Pessoa, na Grande João Pessoa, em Campina Grande. Um empresário lá de Cajazeiras, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas e é também da FEComércio, o nome dele é Alexandre Cartacho Costa, ele escreveu um artigo lá no órgão de imprensa lá do interior, intitulado A Força do Interior. E nesse artigo, Alexandre Costa começa a defender, evidentemente, projetos de infraestrutura de desenvolvimento para o estado da Paraíba e para o sertão, contemplando o sertão. E, curiosamente, ele incluiu lá 3 grandes projetos de infraestrutura que ele acredita que pode desenvolver a Paraíba, que eu não vejo, eu vejo nos debates aqui da política, mas 2 outros sumiram do debate. Vejam os projetos. Um é a duplicação da BR-230 em toda a sua extensão. Já está duplicada até Campina Grande, então de Campina Grande até a divisa da Paraíba com o Ceará, daí mais ou menos uns 370 quilômetros, não é muita coisa, mas ele acha que isso seria, evidentemente, uma grande alavanca do desenvolvimento. O outro, que ninguém discute aqui na Paraíba, nunca ouvi ninguém discutir, seria uma extensão da Transnordestina, aquela ferrovia anunciada pelo ex-presidente Lula, Dilma, naquele governo, a Transnordestina, segundo ele, cortando toda a Paraíba, vindo de Missão Velha para entrar na Paraíba tem aí cerca de 50 quilômetros somente, e cortando toda a Paraíba até um porto aqui na Paraíba, seja o Porto de Águas Profundas ou qualquer outro porto. Ele acredita que isso também alavancaria o desenvolvimento da Paraíba. E o terceiro já foi falado na política, mas esqueceram, que é a criação da zona do semiárido, né? A zona de livre comércio do semiárido, no semiárido nordestino, lá na região de Cajazeiras. Eu fiquei me perguntando, o presidente Lula disse que vai chamar os governadores para apresentar 3 projetos de infraestrutura, 3 projetos estratégicos de desenvolvimento. E por que a Paraíba não discute esses projetos? Por que os políticos lá no orçamento, agora nas emendas, discutem projetos assim pequenos, de pequeno porte? A conclusão que eu cheguei depois que vi essas ideias lá de Cajazeiras, lá de Alexandre Costa, é de que os políticos da Paraíba estão pensando muito pequeno, lamentavelmente. Precisam pensar maior. Paraíba precisa de grandes projetos. Esse é um tema que nós abrimos o programa, mas o tema em discussão hoje do programa Tambaú Debate é um tema antigo, mas também um tema muito atual e um tema do futuro. O destino do Proálcool. O destino que eu estou falando, Proálcool, foi o nome que foi criado para o programa de produção de combustível a partir da cana lá na década de 70. O programa foi criado assim com a ideia de que causaria uma revolução aqui no Brasil. E causou, naquele momento causou. Mas depois perdeu força, esqueceram, terminou que, de certa forma, entrou assim meio em esquecimento, mas resistiu, está resistindo, está vindo até agora. E agora, diante dessa preocupação toda com o meio ambiente, novamente surge a perspectiva de que o etanol, o combustível produzido da cana-de-açúcar no Brasil, possa gerar uma grande revolução, sobretudo para a indústria automobilística no Brasil. Esse é o tema que nós vamos discutir hoje com o presidente do Sindiálcool Paraíba, Edmundo Barbosa. Boa tarde, Edmundo. Estamos recebendo aqui. Edmundo Barbosa se desdobra na produção, na coordenação desse sindicato e recentemente produzindo muitos seminários a respeito do futuro do combustível produzido de álcool aqui na Paraíba. Boa tarde para você. Uma satisfação, Josival. Boa tarde a você e todos os telespectadores. Uma grande alegria estar aqui nessa casa, que é uma casa de sustentabilidade. O Grupo Marquise tem uma enorme contribuição para a sustentabilidade. Acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar logo assim, vou começar para frente logo. É verdade que está surgindo uma grande perspectiva para o futuro, para esse setor da economia, que é a produção de combustível de álcool? Sim, é verdade. E isso tem tudo a ver com o nosso semiárido
Isso traz também uma perspectiva de um enorme desenvolvimento no semiárido, num futuro não muito distante. Oswaldo, a gente está vendo hoje um investimento muito significativo, são 30 milhões de uma empresa multinacional aqui no semiárido. Não só no semiárido da Paraíba, mas na produção do agave. Então é o seguinte, além da cana-de-açúcar, produzindo 420 milhões de litros de etanol aqui na Paraíba, para garantir a redução das emissões, nós vamos ver num futuro, e eu fiquei muito animado com a sua abertura, falando sobre projetos para a Paraíba, em que os nossos políticos de fato escutem o que os empresários têm a dizer. Então, esse pensar grande, pensar num desenvolvimento amplo, pensar, por exemplo, numa duplicação, eu quero ir para Cajazeiras de avião. E isso não é nada demais. Acho que fazer uma viagem para Cajazeiras numa estrada duplicada, veja, muito mais conforto, muito mais segurança para todos nós. Então, agora, como é que eu vou perguntar isso aqui dessa forma? Veja bem, no meu entendimento, eu vou colocar assim, eu não sei se essa de fato seria a expressão, há um certo preconceito contra o combustível dual, contra o etanol no Brasil. Criou-se esse certo preconceito. É verdade. Como é que resolveria então de onde vem esse preconceito e como resolveria isso? Eu quero só avisar, só informar que o programa está sendo retransmitido também pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, o programa Tambaú Debate de hoje, e que depois do programa nós vamos ficar batendo um papo com o Edmundo aqui ainda nas nossas redes sociais, no streaming, e respondendo a pergunta que você pode enviar para o programa a partir de agora. Pois não, Edmundo? Esse preconceito existe? Como resolver esse preconceito? Na verdade, existe, eu entendo assim. Olha, Oswaldo, não só existe o preconceito, existem mitos, existem inverdades divulgadas a respeito do etanol. Inverdades do tipo, será que faz bem para o motor ou não? A dúvida é lançada. A verdade é que é o seguinte, faz muito bem para o motor, tanto é que, como nós estávamos dizendo um pouquinho antes de começar o programa e conversando, é o seguinte, hoje você compara um veículo abastecido com etanol, 10 anos. Durante 10 anos o veículo foi abastecido com etanol ou etanol e gasolina. E você pega um outro veículo que foi abastecido só com gasolina. O que acontece? Qual é a diferença? Quando você coloca no dinamômetro para você medir como é que está a força desse motor, você observa que o veículo que foi abastecido com etanol, ele se mantém muito mais próximo do original do que era, do que o veículo abastecido com a gasolina. Por quê? Porque o veículo abastecido com a gasolina, ele vai ficar com os tuchos de lubrificação do motor mais entupidos, entendeu? Enquanto que o óleo, qualquer pessoa que acompanha uma troca de óleo, sabe que o óleo que sai na hora que você está fazendo a troca regularmente do motor abastecido com etanol, e hoje 90% dos veículos pode ser abastecido com etanol, o óleo sai limpinho, sai cristalino. Essa é a grande diferença, entendeu? A diferença é quanto de carbono, quanto de componentes da gasolina não queimados ficam dentro do motor e vão de alguma forma reduzir a vida útil do motor, e o desempenho do etanol. O etanol acrescenta torque, você sente uma resposta mais ágil do veículo e principalmente reduz as emissões. Reduz as emissões e com isso o veículo tem uma vida mais longa e contribui para o meio ambiente. Agora, por que a indústria, que é forte, não é uma indústria qualquer, a indústria que produz álcool, as usinas, aí fala aí usinas de álcool, por que deixou que se criasse essas inverdades, esse preconceito contra o álcool? Vamos retornar então um pouquinho na história que você começou contando, para que a gente possa trazer esse esclarecimento. Veja bem, etanol e o programa Pro Álcool iniciou numa época em que o petróleo estava a $100, certo? Agora nós estamos bem próximos de $100. Naquela ocasião, o Brasil não tinha recursos para fazer frente à importação de petróleo. Grande parte vamos dizer assim, dos refinados, dos derivados do petróleo eram importados. Uma parte ainda são.
Nós temos que reconhecer que praticamente todo o diesel é importado, certo? E pelo menos 20% da gasolina é importada. Então, acho que esse é ponto pacífico, certo? O Brasil não investiu em refinarias e a gente manteve, então, poucas refinarias e o consumo cresceu ao longo desses anos todos, então, mais de 40 anos. Então, nós tivemos, de fato, uma revolução. O Brasil continua tendo essa vantagem competitiva, porque foi o único país no mundo que teve coragem de implantar etanol, biocombustível ou álcool, como era chamado, em todos os postos de combustível. Então, hoje a gente tem 42 mil pontos de venda de etanol, certo? Enquanto os Estados Unidos, que produz quase 2 vezes mais do que a produção brasileira, até chegando perto de 64 bilhões de litros, os Estados Unidos tem uma oferta muito limitada, certo? Porque consome 25 vezes mais gasolina do que o Brasil e tem um predomínio das empresas de petróleo. Então, vamos reconhecer que ao longo dos anos houve alguma desinformação semeada, certo? E essa desinformação semeada seria a concorrência com as empresas de petróleo? Veja bem, a gente tem que reconhecer que houve, de fato, desinformação. Mas o fato de o combustível estar lá na bomba com a gasolina e sendo em menor quantidade, não gera uma ideia de que é um subcombustível? 20% de álcool, 25% de álcool, gasolina, mas termina sendo um subcombustível? Não gera essa impressão? Essa é uma impressão, vamos dizer assim, de quem ainda não conhece bem os benefícios e como o etanol é produzido, certo? Quer dizer, e quantos empregos gera o etanol, certo? Então vamos entender que é o seguinte: o etanol, ele, em primeiro lugar, a cana funciona como uma célula combustível, certo? Assim como o agave, dentro de algum tempo, voltará a ser significativo e importante no sertão. Então, a cana converte a energia solar numa energia líquida. Num primeiro momento, essa energia líquida na planta é a sacarose. A usina não fabrica sacarose, a usina só extrai, moe a cana. O caldo da cana, Josival, ele passa por um processo de fermentação. Um processo de fermentação semelhante, é um fermento biológico. Aliás, é o mesmo tipo de fermentação, porque é a Saccharomyces cerevisiae. Essa é a mesma que se usa, por exemplo, para fazer pão, entendeu? Essa fermentação gera, naquele caldo da cana, gera uma separação, etanol e o restante. Os outros nutrientes voltam para o solo, vão abastecer, vão ser diluídos e vão voltar para a fertirrigação. O etanol é separado em coluna de destilação. Então, a usina, ela só faz separar o etanol daquele caldo, também chamado de vinhaça. Num futuro próximo, nós vamos ver essa vinhaça sendo aproveitada com o aproveitamento e a produção de um outro biocombustível. Aqui na Paraíba, eu espero, é o biometano. Que é isso que eu estava querendo entender. Quer dizer, qual é essa perspectiva de futuro? O que é que vai mudar? Temos esse preconceito aqui. É claro que uma boa propaganda pode resolver, mas também para o carro, para as pessoas acreditarem, para o novo automóvel, para o novo combustível, o que é que vai mudar nessa produção de álcool? O que é que vai mudar? A produção está mudando e rápido, certo? Nós estamos vendo, por exemplo, acabei de encontrar agora há pouco um veículo Toyota híbrido, ou poderia ser de outra marca, mas um veículo híbrido. O veículo híbrido, o que acontece? Ele aproveita aquele momento que você tira o pé do acelerador e ele está carregando uma bateria enquanto você está numa descida, por exemplo. E esse veículo produz, em gramas de CO2 por quilômetro rodado, quase 10 vezes menos do que um veículo abastecido com combustível fóssil tradicional. CO2 é o poluente. CO2 é o poluente, é o que prejudica a camada de ozônio, certo? Ou seja, não tem como negar que nós estamos vivendo uma mudança climática. Essa mudança climática, e tem um aspecto mais relevante ainda,
Josival, que eu acho que a gente precisa levar em conta, a mudança não acontece só com a propaganda, certo? A mudança que está acontecendo é uma mudança de consciência, uma nova compreensão das pessoas sobre a importância da qualidade do ar, certo? Veja bem, nós estamos vivendo aí pandemia, a pandemia está levando as pessoas a compreenderem que a doença pode ser transmitida pelo ar, e hoje a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde mostra quantos poluentes são transmitidos no ar através da queima de combustível fóssil, entendeu? Por isso a vantagem do etanol de reduzir em 90% as emissões é uma vantagem espetacular que muitos países gostariam de ter. Não adianta apenas a indústria a produtora do etanol, as usinas, e elas mudarem, elas se modernizarem, elas criarem e tal, se a indústria automobilística não muda e não for atrás. Eu quero isso, e a indústria automobilística abraçar esse novo combustível. O que é que tem na indústria automobilística de novo em relação a isso? A indústria automobilística fez uma opção pelo etanol. A indústria automobilística brasileira. A indústria automobilística hoje está num momento semelhante ao que, vamos dizer assim, ao início da indústria automobilística aqui no Brasil, certo? Vamos reportar, então, voltando a 1958, digamos assim. Naquela época, havia toda uma campanha de o petróleo é nosso, Petrobras, empresa estatal, governo Juscelino Kubitschek e tudo mais. Agora, nós estamos num momento de transição. Uma parte da indústria automobilística no mundo foi para a eletrificação, no caso da Europa. Carro puramente elétrico. Carro puramente elétrico, com imensos subsídios dos governos dos países europeus para a aquisição. Então, vamos supor que a gente tivesse aqui no Brasil, hoje, um subsídio. Na compra de um automóvel, você tem direito a R$40 mil de crédito. O governo paga esses R$40 mil. Não é isso não é viável, não é possível. Vamos dizer assim, não existe dinheiro para isso, mas lá na Europa entenderam que isso era razoável, certo? O caminho adotado é uma grande potência como os Estados Unidos foi manter os aperfeiçoamentos, mas de longa vida para o motor a combustão. Eles vão pelo caminho do híbrido, mas não vão pelo caminho do elétrico puro, como a Europa está, certo? Uma dúvida, também vai existir elétrico puro nos Estados Unidos. O combustível também originário do petróleo fóssil durante mais tempo ainda, no projeto. Com certeza. Os Estados Unidos hoje é o maior exportador mundial de petróleo, certo? Principalmente depois que eles passaram a produzir a partir do gás de xisto. Então, a questão é a seguinte: não existe uma solução única. O que é bom é que a solução brasileira, Josival, hoje está chegando na Índia. Então nós temos uma solução brasileira. Tem a solução da Europa, a solução dos Estados Unidos, e tem uma solução brasileira para a indústria automobilística. Nós estamos comemorando agora, em 2022, a existência do veículo flex. Não existia em lugar nenhum. A engenharia brasileira, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, enfim, a indústria de automóveis no Brasil desenvolveu o veículo flex. Olha, isso foi uma imensa vantagem. Isso fez com que o etanol voltasse a ter importância no Brasil. Porque, se a gente lembrar bem, na época, o etanol era totalmente administrado pelo governo, era totalmente centralizado na mão do governo. Você está lembrado do Instituto do Açúcar e do Álcool, certo? Então, essa centralização... O IAA. Exatamente. O IAA, rapaz, mandava tanto que determinava até quem podia ser gerente de usina ou quem não podia, entendeu? Quanto que a usina ia produzir, o que é que a usina ia produzir, se podia produzir etanol ou só podia produzir açúcar. Então, para a gente entender perfeitamente isso, a indústria automobilística brasileira vai atrás, decidiu que esse setor, que o etanol que vai ser muito aproveitado no carro do futuro, vai ser o carro do futuro, vai por aí também. Os 4, talvez maiores grupos, vamos dizer assim, Toyota, Volkswagen, Stellantis,
que representa aí 19 modelos fabricados aqui no Brasil, e Nissan já tem projetos efetivos em execução de produção de veículos híbridos, veículos flex desde a origem, certo? Praticamente 90% dos veículos produzidos hoje são veículos flex, né? Aqui no Brasil. Todas as indústrias produzem veículos flex. E hoje, o que é bom é que é o seguinte, essas mesmas indústrias estão levando essa tecnologia para a Índia, onde não existia essa tecnologia do automóvel flex. E não sei se você sabe, mas das 32 cidades mais poluídas do mundo, 20 estão na Índia. Um problema dramático de saúde coletiva, entendeu? Em função da poluição, e com muitas motocicletas também, motocicletas altamente poluentes, os tuk-tuk e tudo isso. Deixa eu fazer uma pergunta, só para que o telespectador possa entender mais claramente. Haverá esse álcool que etanol que agora é consumido, misturado na gasolina, esse vai mudar, ele vai continuar existindo e vai vir um outro mais, digamos assim, mais moderno, mais refinado, só que desse detalhezinho para as pessoas entenderem. Que boa pergunta, que bom. De fato, a gente vai ter, sim, cada vez mais um melhor aproveitamento da área. Aqui na Paraíba você vê, a gente já existem empresas que conseguem produzir 100 toneladas de cana e com média de 12 anos, ou seja, usando a água de maneira inteligente. E nisso o governo do estado precisa apoiar essa indústria na questão da construção de reservatórios de água para irrigação, porque é dessa forma, usando a água de maneira muito inteligente, e o governador João Azevedo foi conhecer de perto, é que a gente precisa conseguir avançar. No caso, respondendo a sua pergunta, nós vamos ter sim o etanol de segunda geração. Isso não vai demorar muito tempo. São projetos caros ainda. Hoje, implantar uma usina de etanol de segunda geração, que você aproveita o bagaço, todo o bagaço da cana se aproveita, e a palha também se aproveita para a produção do etanol de segunda geração. Isso é um projeto de R$1 bilhão. Nós estamos distantes disso, certo? A grande esperança é alcançar projeto de 100 milhões de investimento, por exemplo, no aproveitamento do resíduo do processo, entendeu? Para a produção do biometano, que é também um biocombustível incentivado, mas tem muitos fatos positivos, sabe? Mas esse é o futuro. Não, é um futuro, mas não muito distante, certo? Olha, nós daqui a pouco, né, depois do programa, o programa já está se caminhando para o seu final, nós vamos continuar com Edmundo aqui nas redes sociais, no YouTube, em todas as nossas redes sociais da Rede Tambaú de Comunicação. E quem quiser fazer perguntas, quem quiser acrescentar perguntas, pode ligar para o 98832-3586, 98832-3586, mandar a pergunta e nós vamos responder. É uma interação que nós vamos fazer aqui. Então, depois que terminar o programa Tambaú Debate, nós vamos fazer essa conversa aqui nas nossas redes sociais. A partir de hoje, todos os nossos entrevistados nós vamos convidar para ficar um pouquinho aqui. É uma conversa até mais descontraída. O programa também é descontraído e nós vamos ficar aqui fazendo esse programa. Só para fechar, Edmundo, o programa de hoje, como é que anda a indústria de álcool, de açúcar na Paraíba hoje? Nós temos a felicidade de aqui na Paraíba contar com empresários extremamente equilibrados, e isso fez com que desde 1991, Josival, que a gente não teve nenhuma situação de enfrentamento com a força de trabalho, tá? Ou seja, nenhuma greve. Não, nenhuma greve. Nenhum movimento. Desde 91, certo? Ou seja, ao contrário, nós temos aqui na Paraíba, na convenção coletiva, um ganho adicional para o trabalhador, que é um ganho expressivo. Em 2021, chegou a ser de 30% a mais por conta do preço. Qual é o nosso contingente de trabalhadores na indústria? 21 mil trabalhadores, 21 mil pelo CAGED, certo? Ou seja, nesses 26 municípios que tem cana, nós temos, fazem parte do nosso sindicato 7 usinas
Cada usina, quando paga a folha de pagamento, são 4 milhões, 3 milhões e 500, 3 milhões e 200, entendeu? Vamos dizer assim, é uma grande indústria. É uma indústria que alimenta e oxigena, digamos assim, a economia dos municípios. Tá certo. Eu quero agradecer sua presença hoje aqui no programa Tambaú Debate. O tema foi aqui discutido, é um tema extremamente importante, e eu quero agradecer a todos pela audiência. Hoje, amanhã estaremos de volta com mais um programa Tambaú Debate, e nós vamos continuar no YouTube e nas nossas redes sociais e na Rede Tambaú de Comunicação.